Boa noite, meu nome é António Carneiro, sou internista intensivista e estou aqui em nome do NEBIO, o Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. É uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna com o apoio da Bayer. Este é o 10º dos debates que promovemos sobre questões de bioética em tempos de pandemia, coisa por que todos passamos de uma ou de outra forma. Hoje nós temos o privilégio de contar com duas pessoas esplêndidas e que nos vão dar uma ajuda, vendo de uma forma algo diferente daquilo que discutimos até agora, as questões que se relacionam com esta pandemia. A professora Susana Magalhães, uma pessoa dedicada às questões da narrativa, que entre muitos outros atributos com um currículo interminável, é uma das corresponsáveis pelo Germen, e tem uma experiência muito significativa no desenvolvimento de cursos de medicina narrativa. Vai-nos ler estas questões e ajudar-nos a debater estas questões desse ponto de vista. E a doutora Alexandra Coelho, que é uma psicóloga do hospital, que trabalha no Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital de Santa Maria e que, portanto, tem uma experiência muito significativa no luto, trabalhando agora de uma forma muito dedicada, o luto antecipatório. Doutora Alexandra Coelho, muito boa noite. Boa noite e muito obrigada também pelo convite para estar aqui. É um prazer. Susana, muito boa noite. Muito boa noite e muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. O gosto de todos nós vai ser ainda maior, como vocês vão ver. Alexandra, posso começar por si? Uma das questões muito discutidas e que foi trazida muito a debate e sobre a qual, apesar de tudo, se calhar nem todos refletimos o suficiente, embora alguns tenhamos experimentado fora de dramática, é mesmo a questão da perda durante a pandemia e algumas destas perdas sobre a forma até de falecimento, de luto. A sua experiência também acentua a importância desta dimensão do problema? Sim, claro. Todos nós sentimos perdas associadas às restrições que vivemos durante esta fase, a perda do contacto diário com outras pessoas, a perda da liberdade até, de algum sentido de bem-estar, de conforto que nós temos na presença dos outros e em momentos de lazer. Mas houve pessoas que ficaram particularmente afetadas por essa dimensão, né? Nós acompanhamos em cuidados paliativos familiares de doentes que entretanto faleceram, e a experiência que tivemos foi de um impacto enorme, né? Quer pelas restrições que havia antes durante a fase de prestação de cuidados, né? Com as restrições às idas ao hospital, aos lares ou às unidades de cuidados paliativos, como depois também nas restrições que houve no próprio funeral e nos rituais de luto. Tudo isso representa várias perdas, não é? Na fase anterior, pela impossibilidade de acompanhar, pela impossibilidade de estar presente, de mentalizar um bocadinho a realidade da morte, que é vivida diariamente, e pela percepção da degradação gradual da pessoa que está doente e que, apesar de ser muito dolorosa, permite que a pessoa se aperceba da realidade e que vá progressivamente fazendo o seu luto antecipatório. Por outro lado, na fase da morte, muitas vezes eram privados desse contacto, embora houvesse muitas vezes algumas exceções e alguma flexibilidade no sentido de permitir que os familiares viessem e conseguissem um momento para se despedir, mas eram sempre momentos muito restritos, muitas vezes vividos a sós, não é? Porque só podia estar uma pessoa presente e não havia grande possibilidade de partilha, e são momentos muito dolorosos para serem vividos sozinhos, não é? Uma das coisas muito interessantes e que me estava agora a salientar é que não há uma só forma de perda, são várias as formas de perda que estava a mencionar. Claro, e todas elas deixam marcas, não? Claro que sim, sim. São perdas das funções, das capacidades, da relação, sobretudo, daquilo que
que eu tinha, que aquela pessoa me dava e só aquela pessoa me dava e mais ninguém dá. Portanto, perdas de identidade, perdas sociais, perdas de várias, até do aspecto físico, não é? A percepção de que o outro, muitas vezes a expressão que eles utilizam é metade da pessoa que era, ou não tem nada a ver com a pessoa que era. Portanto, uma pessoa muito diminuída face à representação anterior. E, portanto, tudo isso são perdas passadas, perdas presentes e perdas futuras pela antecipação da perda por morte, não é? Tudo isso são perdas e com impactos muito diferentes de pessoa para pessoa. Há pessoas que valorizam mais os aspectos relacionais e se focam muito na companhia e na presença que agora já não têm. Outras que valorizam, por exemplo, o estatuto e a capacidade que o outro tinha de a fazer sentir-se importante e segura. Portanto, são várias perdas, sim. Na sua experiência clínica, conseguiu de alguma forma minimizar essas perdas com as pessoas que acompanha? Havia essa perspectiva, durante muito tempo sentia-se que o luto provocava uma dor tão devastadora que tinha que ser diminuída através da intervenção psicológica. Mas cada vez mais se pensa que não é assim. Aquilo que nós tentamos fazer é ajudar a pessoa, transmitindo-lhe recursos para ela estar mais capaz de lidar com essas perdas. Portanto, as perdas são inevitáveis, fazem parte do ciclo natural de vida, são sempre dolorosas, algumas mais, outras menos, e as pessoas vivem-nas sempre de forma diferente, mas é inevitável ficar triste ou sentir algum tipo de, às vezes, de culpa ou de revolta ou de mágoa, porque tudo isto são sentimentos e todos estes sentimentos são legítimos face às circunstâncias em que a pessoa se encontra e, portanto, há alturas em que é muito legítimo a pessoa sentir uma tristeza tão grande face àquilo que está a perder, que eu só posso estar com ela nesse sentimento e não posso, nem tenho a ousadia de lhe tirar esse sentimento, porque não é essa a minha função. É acompanhar, estar com ela e ajudá-la a compreender todas as dimensões dessa tristeza, ajudá-la a expressar e ajudá-la a tolerar um bocadinho melhor essa vivência. Entre as várias dimensões da perda e do luto, a minha pergunta é um pouco assim: o facto de as pessoas que faleceram, a maior parte das pessoas que faleceram, muitas das pessoas que faleceram, ou daquelas em que a doença for mais violenta, estavam hospitalizadas, com os constrangimentos às visitas, isto tornou a antecipação, aquilo que é a preparação, ainda mais difícil, notou-se mais difícil, com certeza, pela impossibilidade, lá está, de acompanhar, de proteger, de vigiar, porque há muito este sentido de vigilância que o cuidador diariamente faz quando está na presença da pessoa que está doente e que agora foi privado disso, não é? E por outro lado também houve muitas restrições à comunicação, não é? Os profissionais estavam assoberbados, eles próprios também não podiam estar em contacto direto com os familiares e, portanto, quanto muito havia telefonemas que com muito esforço, com muito sacrifício, com certeza eles conseguiriam fazer, mas nunca substitui a presença, nunca substitui aquelas discussões que às vezes tomam bastante tempo aos profissionais, mas que são tão importantes para os familiares fazerem o seu percurso adaptativo, para compreenderem, para debaterem, para porem as suas dúvidas. E toda esta privação, quer das experiências e das imagens, da partilha com os outros, porque quando as pessoas estão presentes e conseguem conversar sobre isso, vão-se construindo narrativas, vão-se construindo memórias que vão ficando cada vez mais integradas, mais parte da pessoa, não é? Quando são momentos fugazes, quando não há oportunidade de estar e de partilhar e de ouvir essa informação e de debater essa informação e de fazer mais perguntas, tudo isso impede essa criação de memórias, o que faz com que todo este percurso seja um vazio enorme, não é? As pessoas só podem imaginar e muitas vezes ficam a ruminar muito sobre o que é que terá acontecido,
o que é que afinal precipitou. Estou-me a lembrar de alguém que esteve durante bastante tempo, por causa das restrições, sem poder ver o pai. Depois o pai foi internado e rapidamente faleceu, e ela ficou aqui com um espaço enorme de ausência, em que não soube exatamente o que aconteceu e não soube o que é que precipitou a doença do pai, embora tivesse sido informada disso, obviamente, mas nunca é um substituto da experiência, obviamente. Não é a mesma coisa, não é? Ter as coisas registadas e vividas é importante, Claro. Suzana. É muito importante ter as coisas registadas, e é importante ter registado por escrito, através da pintura, através da fotografia. Há várias formas de registro, não é? Digamos que há várias narrativas, não há só as narrativas verbais, também há narrativas não verbais, e parece-me que, de facto, no caso da pandemia, como no caso de outras situações de catástrofes naturais, situações inesperadas, que nos causam sofrimento exatamente pelo inesperado que a situação acarreta e pela estranheza que a acompanha, e pelo facto de termos de abandonar a nossa zona de conforto, as narrativas são meios de, por um lado, transmitir informação importante, e de facto durante a pandemia eu penso que as narrativas dos cientistas, dos médicos, dos doentes, dos familiares, foram veículo de informação que era essencial para a sobrevivência de muitas pessoas, e o modo como a informação era passada teve maior ou menor impacto conforme a compreensão da mensagem, a originalidade da forma como ela foi transmitida, o acompanhar a mensagem com desenhos, com gráficos, enfim, com imagens explicativas, e portanto são de facto fonte de informação, também são fonte de conforto e de apoio, e todos nós conhecemos antes da pandemia a importância dos blogs, dos grupos das associações de doentes que partilham experiências e que encontram conforto e apoio nessa partilha. E por outro lado, há aqui um aspecto fundamental que me parece que é dar futuro à memória. É uma expressão que eu estou a usar do Paul Ricoeur, quando diz que, de facto, o perdão é o que dá futuro à memória, e eu penso que aqui, neste caso, nós precisamos de dar futuro à memória ou às memórias através destas narrativas que ficam agora registadas da experiência que todos nós tivemos. E que são A narrativa tem valor terapêutico. A narrativa tem valor terapêutico, tem valor formativo. O valor terapêutico passa muitas vezes pela capacidade de desconstruir ideias feitas. Eu estava a ouvir há pouco a Alexandra e estava-me a recordar que uma ideia que perpassa e que faz com que surjam muitas vezes sentimentos de culpa, o remorso, a sensação de que não cumprimos tudo o que devíamos ter cumprido, porque não nos foi permitido, não é? A presença, o toque, o último adeus, as últimas palavras. Mas é bom recordar, e eu penso que as narrativas do Covid, as narrativas durante esta experiência do Covid, vão nos fazer perceber como nós nos estamos a ver ao espelho mais do que a ver através de uma janela para uma situação nova. E digo isto porquê? Porque eu acho que muitas das questões, e tenho visto e tenho analisado isso nas narrativas que tenho lido, quer de doentes, quer de familiares, quer de profissionais de saúde, muitas das questões éticas que se colocam nestas narrativas são questões que já existiam antes e reportam-se a situações que já existiam antes. O que é diferente e o que foi diferente neste tempo foi a rapidez com que tudo se modificou e, portanto, a rapidez com que a mudança chegou e por isso mesmo a falta de tempo para nos prepararmos. Mas se nós pensarmos que há uma grande preocupação e um grande sentimento de culpa, por exemplo, relativamente à solidão e ao abandono, na morte e na velhice. E durante esta época da pandemia falou-se muito desta questão, não é? Dos velhinhos, dos idosos que morrem sozinhos ou que estão abandonados, das pessoas que morrem abandonadas e sozinhas nos hospitais. E se é verdade
que muitos idosos sofreram de facto com esta pandemia, porque os isolou ainda mais. Também é verdade que o abandono já existia antes, para muitos deles. Também é verdade que muitas pessoas morreram abandonadas nos hospitais, até se calhar com mais frequência do que os doentes que entraram com diagnóstico de Covid, porque os doentes que entraram com diagnóstico de Covid tiveram um rácio enfermeiro-doente que habitualmente não existe nos outros casos, não é? E, portanto, foram pessoas que, as que morreram, e felizmente em Portugal o número foi pouco, foi baixo, mas como em tudo, nestas situações não são os números e as estatísticas que importam às pessoas, são as pessoas que importam às pessoas, e portanto estas pessoas que morreram provavelmente morreram acompanhadas, e há muitos doentes a quem isso não acontece. Deixa-me introduzir aí uma questão que parece uma questão curiosa. A primeira questão era um bocadinho esta. A realidade das pessoas que foram envolvidas neste processo inclui os que foram hospitalizados, ok, é um universo muito concreto, mas a maior parte dos envolvidos não foram hospitalizados. Em algumas áreas, nomeadamente as áreas de cuidados paliativos, nós ouvimos mais do que uma vez dizer que o contingente de pessoas que estavam nos hospitais e que era difícil colocar noutro local, já tinham tido alta clínica, durante este período passou a ser muito mais fácil. E uma das razões por qual isso passou a ser mais fácil é que passou a haver em casa mais pessoas para os receber e cuidar em casa. Tens ideia do significado que isto pode ter representado durante esta experiência? A ideia que eu tenho que isso pode ter representado é que é a mesma ideia que eu há pouco falava, que é desconstruir a ideia feita de que a pandemia teve de facto um peso negativo, e teve, mas que só teve um peso negativo. E esta pandemia permitiu, em muitas situações, essa é uma delas, que as pessoas pudessem regressar a casa porque tinham alguém que tomasse conta delas e tinham alguém que as recebesse. No entanto, também gostava de salientar que uma das ideias que foi desconstruída e que é preciso desconstruir é que nem sempre morrer em casa é o melhor. A ideia de que morrer no hospital é mau e morrer em casa é bom depende da casa onde se morre, depende das pessoas que estão à nossa volta quando nós morremos. E, de facto, para muitas pessoas, o voltar a casa pode ser um momento trágico de não haver cuidador. Há pessoas presentes na casa, mas não sabem como cuidar, não têm as condições, não têm os conhecimentos. E, portanto, esta pandemia abriu, de facto, uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade é nós refletirmos sobre aquilo que sempre lá esteve e que nós tentámos varrer para debaixo do tapete porque não dava muito jeito, nem havia muito tempo para fazer essa reflexão, que é precisamente a importância do contexto, das pessoas, do know-how, do conhecimento, que pode ser muito bom em casa e é sempre o lugar onde nós gostaríamos, penso eu, de ter os nossos últimos momentos ou dias, mas também pode ser muito mau, porque se não houver... Parte do problema é uma das consequências desta circunstância. Portanto, as fragilidades económicas, as novas dificuldades económicas, as novas dificuldades em poder receber pessoas em casa são parte deste problema. São parte deste problema, e eu diria que a pandemia, se por um lado nos permite, e eu penso que nós temos que aproveitar esta oportunidade para tirar daqui, digamos que ideias para o futuro e dar então memória, dar memória ao futuro. Futuro à memória, aliás, dar futuro à memória. E nesse sentido, esta janela de oportunidade que se abre, só é possível aproveitar essa oportunidade se nós formos capazes de ver o que era invisível antes e que agora se tornou visível,
que são todas as profissões que não eram tão valorizadas como foram durante a pandemia, desde as pessoas que trabalham nos supermercados, aos profissionais de saúde, aos próprios professores, a todas as pessoas que permitiram que a vida continuasse, apesar de nós termos de estar fechados em casa durante a época de confinamento. Por outro lado, esta pandemia revelou precisamente essas vulnerabilidades circunstanciais de que o António fala, que em muitos casos são estruturais, e permitiu também que nós refletíssemos sobre esta vulnerabilidade intrínseca de que somos todos feitos e que é parte de nós. E que, portanto, formar profissionais de saúde, pensando que esses profissionais de saúde podem ser invulneráveis, não é de facto o caminho, porque esta vulnerabilidade mostrou-nos que estamos todos dentro do mesmo barco. Se bem que as narrativas durante esta época também nos permitem perceber que nós estamos todos do mesmo lado, mas os preconceitos e os juízos de valor que vão sendo construídos continuam a separar-nos. Há os doentes e os saudáveis, há aqueles que são perigosos em termos de contaminação e aqueles que já passaram por essa infecção, portanto, pelo vírus, e que eventualmente não terão esse perigo. Por outro lado, aquilo que se tornou visível também durante a pandemia e que eu acho que vale a pena registar, e penso que muitas narrativas estão a fazê-lo, é como uma concepção de ciência redutora que considera que as ciências ditas moles, as soft sciences, são consideradas inúteis porque não produzem nada quantificável e que, portanto, não vão trazer uma mais-valia. Eu penso que durante este período as ciências ditas moles foram aquelas que foram resgatadas como a fonte de resposta para todas as inquietações. E outro elemento que se tornou visível e que estava também ali escondido debaixo do tapete ou varrido para debaixo do tapete é precisamente a morte. Porque nós vivemos numa sociedade que tendencialmente maquilha, transfigura e, se possível, apaga a morte. Apaga a morte. E o Morreste-me do José Luís Peixoto foi um romance que me acompanhou durante esta pandemia, porque de facto a morte não acontece, a morte acontece-nos. E eu penso que durante este tempo nós tivemos de facto essa experiência. E acho que a narrativa é muito importante para resgatar esse invisível que se tornou visível e registá-lo. Exato. Eu havia 3 coisas agora que me parecia que eram interessantes trazer à discussão. A primeira era, o que estás a sugerir, Susana, era que é provável que muitos dos que nos estão a ouvir nesta altura se sintam estimulados a registar a sua própria narrativa desta experiência. Parecia-te uma boa ideia se nós instássemos as pessoas que nos estão a ouvir a fazerem um registro desta natureza que tu definirás isso melhor, e enviarem-nos, por intermédio da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, para o Núcleo de Estudos de Bioética. Que achas que devia ser essa narrativa, Susana? Essa narrativa, que eu acho que é de facto importante nós recolhermos, porque penso que essa narrativa vai ser fonte de informação e de formação. Fonte de formação para profissionais de saúde, fonte de informação para futuras gerações que passem pela mesma situação, fonte de informação para nós, agora, no aqui e agora, repensarmos a arquitetura, a organização dos cuidados de saúde, da própria sociedade e da própria forma de ver a realidade, não é? Porque nós temos muita tendência para pensar que a realidade é como a vemos e não só é como deve ser, o que é uma falácia, todos nós conhecemos bem da área da ética. E, portanto, registar estas narrativas de uma forma livre, na primeira pessoa, precisamente sobre a experiência vivida. Eu acho que quando nós escrevemos, quando nós registamos, nós descobrimos um mundo que estava dentro de nós e que nós não sabíamos que lá estava. E também conseguimos descobrir ferramentas e instrumentos de resiliência que provavelmente manifestámos e sobre os quais não tínhamos consciência, e partilhamos isso com os outros, o que é muito importante para
para que essa experiência... Nós acabamos por ter duas dimensões. A primeira dimensão é revisitar a minha própria experiência, e isso tem valor em si, e a segunda era que ensinamentos, o que é que eu posso retirar desta minha experiência vista de uma forma coletiva para a possibilidade de virmos a ter necessidade de rever esta experiência noutras condições e no futuro. Alexandra, este toque que a Susana... Não, eu só queria dizer que o revisitar vai ser sempre importante, independentemente de haver situações iguais no futuro. Exato, porque vamos ter que pensar sobre o que é que aconteceu e que respostas é que nós temos que dar àquilo que aconteceu, não é? Temos que encontrar um equilíbrio, a que podemos chamar normal ou não, mas é um equilíbrio, mas que ele é seguramente diferente do que tínhamos, é verdade, não é? Portanto, isso é muito importante refletir para ir. Alexandra, a Susana estava a acentuar muito esta questão da morte, invocou até o José Luís Peixoto, dir-se-ia que é uma oportunidade para nós repensarmos outra vez a nossa relação com a morte, ou para revisitarmos a nossa relação com a morte, esta experiência. Sentiu isso na relação com os doentes que acompanha habitualmente? A morte surgiu aqui como algo afastado, não é? Como estávamos a falar, para a maior parte, ou para uma grande parte das pessoas cujos familiares acabou por morrer no hospital, a morte foi um espaço vazio e, portanto, foi mais difícil ainda, se calhar, do que antes. É claro que implica reflexão e algumas pessoas mais tarde poderão eventualmente estar capazes de refletir. No momento da crise, no momento em que as pessoas estão submersas, no momento em que lhes faltou alguém tão importante, em que lhes faltou também os momentos para acompanhar, dificilmente esta narrativa pode ser construída, porque as pessoas estão muito submersas ainda por muitas emoções, por sensações, às quais às vezes é difícil pôr um nome, não é? Quanto muito surgem através de expressões ou do não verbal, ou de sensações físicas, mas muito de uma forma muito cortada, isto é, muito fragmentada, sem uma capacidade de integração plena. Espero, honestamente, que daqui a algum tempo estas pessoas consigam olhar para esta experiência e consigam encarar a morte e construir acerca dela uma narrativa. Mas se me permitem, a minha perspectiva muito individual e com base na experiência que tenho recolhido, a morte é sempre um desconhecido, a morte é sempre é o limite, e todos os limites colocam-nos também muitas dificuldades, não é? Eu não sei o que é que virá depois, para além da perda que acarreta sempre dor. Portanto, a dor associada à morte nunca pode ser dissociada, nunca pode ser retirada, porque há sempre algum espaço para a ausência, para vazio, para dilacerar, não é? E é impossível, a maior parte das pessoas com quem contacto tem que empatizar com a dor delas, com a dor relacionada com a morte, com o evitamento da própria morte, para me conseguir aproximar delas, da experiência interna delas, porque se eu tiver um discurso de que a morte é natural e que a morte faz parte da vida, isso desvaloriza o sentimento da pessoa e a pessoa não se sente reconhecida nestas palavras. É claro que a morte é sempre atroz e a morte coloca-nos sempre perante o fim, e o fim é sempre difícil. Okay? Esta é a minha perspectiva com base na experiência. É claro que depois, de uma forma teórica, temos que ajudar as pessoas progressivamente a encararem e a lidarem com a morte de uma forma natural e como algo que faz parte do ciclo, tal que encaramos as perdas também como algo natural e o sofrimento como algo natural, mas isso não retira a dor. Deixa-me pôr duas questões aqui que me parecem que, apesar de tudo, acabam sempre por vir à discussão. A Alexandra tem formação específica nesta área, é uma perita nesta área da relação e na capacidade de lidar com estas questões da perda. Qual é a percepção que tem da posição que os profissionais de saúde tiveram nestas circunstâncias? Nós até agora centramos muito na experiência vivida pela pessoa enquanto não está no seu papel de profissional de saúde. Mas eu não tenho nada a certeza
diria que é uma forma de dizer, para não dizer o contrário, não é? De que a generalidade dos profissionais de saúde estivessem preparados para lidar com esta situação. Tem ideia de como é que foi esta vivência? Ainda por cima, estes profissionais de saúde, na sua relação, estão diferentes, não são eles, são os equipamentos de proteção individual que os defendem, os afastam e que criam novas barreiras. Como é que estas coisas se pensam e se analisam? Houve também várias perdas associadas à vivência dos profissionais, obviamente. Por um lado, a ideia de que tudo, toda a segurança, toda a previsibilidade, todo o meu mundo assumido ficou abalado ou ficou ameaçado por esta ideia, não é? Toda a segurança associada a eu sei o que fazer para garantir os melhores cuidados, eu sei o que fazer para me proteger, tudo isso ficou ameaçado. Depois eles próprios estiveram longe muitas vezes das suas famílias, eu nem consigo imaginar para muitos profissionais que com certeza chegariam ao final do dia cansadíssimos, como seria ir para um hotel ou para uma outra casa e não estar com os seus próprios familiares durante esse tempo, porque para protegerem os familiares se retiraram. Portanto, o espaço que devia ser o espaço de reconciliação, de relaxamento, de relação com as pessoas que em princípio lhes darão afeto e bem-estar, foi-lhes retirado. Em algumas situações isso aconteceu e eu conheço inúmeras. Depois o próprio contacto com os doentes, como estava a dizer, foi muito afetado por esta indumentária que protege, mas que ao mesmo tempo afasta, que torna uma impossibilidade o sorriso, o contacto pele com pele, a percepção, às vezes, eu tive essa experiência ainda há pouco tempo, estava a falar com um senhor já em consulta presencial e atrás da máscara eu tinha muita dificuldade em compreender o senhor e ouvi também relatos de outras pessoas que me disseram exatamente a mesma coisa e que as pessoas acabam por se calar, porque repetem uma, duas, três vezes, a pessoa não se sente compreendida e acaba por se calar e cria-se ali um vazio, um fosso, não é? Depois a sobrecarga, que muitas vezes está associada a um cansaço, a tensões, a conflitos na própria equipa e às vezes também com a família, não é? Nos casos em que as pessoas estão tão cansadas que têm respostas mais impulsivas, como é natural, quando estamos cansados não estamos tão tolerantes e, portanto, isso só por si já gerava aqui um stress adicional que depois também não podia ser eliminado ou descarregado através, por exemplo, de uma ida à praia, de uma ida ao ginásio, de um passeio ou de uma gargalhada com os amigos, porque tudo isso nos foi retirado. Portanto, houve aqui imensas perdas, para além daqueles que primeiro estiveram, eu tenho um contacto com uma pessoa que eu acompanho, que é enfermeira lá no hospital, e que esteve primeiro a garantir os cuidados e depois ela própria ficou infectada, e agora é ela que está em casa, ficou infectada com Covid e é ela que está agora em casa e com uma frustração enorme porque se calhar não me protegi o suficiente, se calhar não protegi a mim nem aos outros e portanto com a sobrecarga da culpa que isto pode acarretar. Posso só fazer-lhe um comentário? Claro, Uma das coisas que, por exemplo, a Ana Cláudia Carvalho salientou muito, a experiência dela é no São João, na frente inicial, um dos sítios onde mais doentes houve e menos experiência havia em Portugal, era a culpa daqueles que foram identificados como os iniciadores da cadeia de transmissão, por terem infectado frequentemente os amigos e os familiares. Essa é outra culpa posta neste cartório. Tem a ver com a responsabilidade, que não lhes pode ser completamente imputada porque eles não sabiam na altura e, portanto, não podiam impedir isto de acontecer, mas é natural, não é? E depois há também, e isso é uma experiência que também já me foi transmitida, muita desconfiança e às vezes até comentários
negativos, para não dizer outra coisa, em relação às pessoas que foram infectadas. E as pessoas sentem-se muito alvo desses comentários. Outra das questões que também foi frequentemente trazida a debate nestas situações foi a bondade da possibilidade de ter uma equipe de psis por trás dos profissionais que os ajudasse a fazer o percurso. Que lhe parece isso, Alexandra? Pois, como psicóloga, acho que sim, acho que seria uma necessidade. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Estive em teletrabalho durante este período, mas acompanhei por telefone e por videochamada muitas pessoas. Não substitui de forma nenhuma, mas às vezes as pessoas do outro lado que me diziam foi a primeira pessoa que me ligou hoje, é a primeira pessoa com quem eu falo hoje. E, portanto, tenho noção que para algumas pessoas foi muito importante este contacto regular, às vezes até diário, com alguém que não estava a fazer nenhum tipo de trabalho, porque não é possível, por telefone, não estava a fazer psicoterapia, mas estava a acompanhar e estava presente, e isso permite que a pessoa se sinta um bocadinho menos só, precisamente porque na viuvez isto há muitas viúvas, muitos viúvos que ficam sozinhos, claro, é dramático mesmo. Susana, quais são os grandes desafios bioéticos que tu achas que neste momento nos desafiaram e, por definição, nos vão continuar a desafiar? Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria só voltar atrás rapidamente, que eu sei que estamos com Claro. Relativamente à questão da morte ser vista como natural, não significa de todo, e eu queria que isto ficasse claro. Claro. Quem conhece o romance do José Luís Peixoto Morreste sabe bem que é um romance construído e tecido pela dor. A questão não é essa. A questão é que nós, realmente, a nossa sociedade ocidental tem feito um caminho no sentido de apagar a morte. Isto significa que muitas pessoas que precisavam de fazer o luto, a resposta que lhes era dada era medicalização. E, portanto, vamos medicar porque não há espaço para falar sobre o sofrimento, não há espaço para falar sobre a morte. Quantas pessoas chegam a um determinado local para ver o ente querido que morreu e ele já não está lá, já foi levado num saco preto e não houve sequer espaço para despedida. E, portanto, quando eu digo que a morte que de repente irrompe através dos mass media, a morte que irrompe na comunicação social, exatamente por isso, porque as pessoas não têm tempo para se despedir dos seus familiares e isso passa a ser um tema de discussão. Essas imagens e esse tema permite, se for bem aproveitado, isto é questão de nós aproveitarmos a oportunidade, permite de facto que a morte volte a ser colocada no centro da nossa vida, como dizia o Padre Vasco Magalhães, vamos à vida que a morte é certa. Vamos à morte, e o Padre Vasco Magalhães brinca com este adágio e diz, vamos à morte que a vida é certa. Ou seja, vamos lá trabalhar a morte, não é? Vamos tecer a morte pelo lado inverso da vida. E a propósito disso, também gostava de dizer que, exatamente porque se falou tanto da necessidade de cuidar dos profissionais de saúde, e eu concordo inteiramente com o Alexandre, eu acho que foi para muitos deles um tempo de muito sofrimento. Um desafio que se coloca para o futuro é até que ponto é que o apoio psicológico que é necessário haver junto dos profissionais de saúde vai continuar. Até que ponto é que os gestos que causam estranheza e distanciamento, os fatos, agora temos isto tudo materializado, não é? Fatos, as viseiras, as máscaras. A questão é que, antes disso, antes da pandemia, havia muitos gestos e muitas atitudes que afastavam as pessoas. Havia muita gente a testemunhar sintomas e sofrimento que não eram reconhecidas como testemunhas verdadeiras do seu sofrimento e, portanto, a injustiça testemunhal acontecia frequentemente e continua a acontecer nos cuidados de saúde. E eu acho que por isso é que eu digo que a pandemia é uma oportunidade de nós vermos aquilo que lá estava, só que agora foi levada ao extremo máximo, ao expoente máximo, não é? E, portanto, voltando à questão do António, rapidamente,
dizer que... E é muito aí que tu bates tanto na necessidade de a reflexão ter uma representação objetiva, porque isso permite olhar para as coisas de forma mais organizada, sistematizada e até partilhada. Exatamente, porque eu recordava-me a pergunta que fizeste à Alexandra de haver de facto apoio psicológico para os profissionais de saúde de uma forma, e eu penso que os profissionais de saúde vão precisar muito de apoio agora, porque durante o tempo em que estão na frente de batalha, ou durante o tempo em que estiveram na frente de batalha, não tinham tempo para parar. Agora, de repente, quando param, têm de facto um período em que precisam muito de apoio para conseguir, porque começam a vivenciar todas as imagens e todos os momentos que foram extremamente dolorosos para todos eles. E por isso é que eu acho que um grande desafio, falando agora da questão da bioética, um grande desafio que se coloca nesta fase final, esperemos nós, não é? Vamos ver o que é que acontece. Mas estamos na fase da incerteza e do desconhecido, o que é muito bom, porque também estávamos a precisar de... E eu não quero que pensem que estou a dizer que a pandemia devia ter acontecido e que de facto nós não conseguíamos crescer se não fosse a pandemia, não. Mas há uma oportunidade de aprendizagem e lidar com a incerteza e lidar com o desconhecido na área dos cuidados de saúde é de facto uma aprendizagem que se tem que fazer. E nesse sentido, eu diria que um grande desafio é até que ponto é que a bioética pode de facto voltar a ser, e eu sei que em muitos contextos e em muitas circunstâncias isso acontece, há muitas equipas de saúde que criam espaço para comunicarem e refletirem que não sejam apenas os assuntos das reuniões de serviço rotineiras, mas eu falo com muitos enfermeiros e muitos médicos que dizem nós não temos tempo para falar sobre o impacto que a morte dos nossos doentes tem em nós, para falar sobre o erro que cometemos porque somos humanos e o peso que esse erro traz durante o resto da nossa vida, e esses espaços têm que ser criados. E têm que ser criados com apoio psicológico, mas também é bom que quem estuda bioética, quem reflete sobre as questões da bioética, deixa ao terreno e trabalha as questões bioéticas no terreno. Como há muitos exemplos, e o professor António Carneiro é um deles, exemplos de pessoas que de facto vêm da área da bioética e trabalham no terreno as questões, porque a ética é uma ética vivida. A ética não existe no mundo transcendente para de vez em quando nos lembrarmos dela. Nós vivemos, as questões éticas vivem-se no dia a dia, e a resposta que é necessário dar a estas questões éticas durante esta pandemia é uma resposta urgente, não é uma resposta para daqui a 1 ano ou daqui a 2. E, portanto, eu acho que o grande desafio é nós pensarmos como é que estas questões éticas que se colocam no dia-a-dia podem ser trabalhadas de uma forma muito mais eficaz e com uma resposta muito mais pronta, se bem que a ética não é compatível com receitas ou prescrições à la carte, mas que haja de facto espaço para reflexão dentro do contexto dos cuidados de saúde. E acho que esse é um grande desafio. O outro grande desafio é nós sermos capazes de refletir bem sobre estas dicotomias que têm estado a ser disseminadas através dos mass media, que é liberdade ou segurança, liberdade ou privacidade. Somos todos vulneráveis e, portanto, já não há discriminação, já não nos discriminamos. Não. É preciso atenção, principalmente devido às plataformas de vigilância, não é? As plataformas eletrónicas de vigilância e as plataformas digitais que nós podemos fazer o download nos nossos telemóveis e andar e percebermos que, no raio de quilómetro que está à nossa volta, quem são as pessoas que estão contaminadas e se nós eventualmente já estivemos em risco. Eu acho que isto abre uma caixa de Pandora perigosíssima. Acho que isto é uma falsa dicotomia. A liberdade de privacidade é uma falsa dicotomia, a liberdade de segurança é uma falsa dicotomia, e acho que de facto temos que ponderar muito bem o que é que nós vamos fazer com esta tecnologia. E a discriminação. Mas apesar de tudo, se há mensagem que nós podemos retirar neste momento de maneira substantiva, é de que o que fez com que a nossa evolução fosse diferente da italiana ou da evolução espanhola foi a capacidade de, em tempo oportuno,
assumirmos as medidas de prevenção. Não foi nenhum ventilador, nenhum remédio, nenhuma vacina e muito menos nenhum tweet, em particular aqueles tweets inconvenientes que a gente de vez em quando tem notícia. Não foi isso. Não. Portanto, estamos de volta aos comportamentos, estamos de volta às atitudes, estamos de volta aos valores. Estamos de volta à prudência aristotélica. A prudência é aquela que nos permite prevenir, refletir antes e prevenir, não é? E de facto nós fomos um caso de sucesso nesse sentido, no sentido de aprender com os outros e prevenir, não é? Sem dúvida. Certo. Alexandra, parece-lhe que naquilo que é a sua visão, ou pronto, daquilo que é o seu interesse atual, portanto, antecipar aquilo que são os grandes traumas, há grandes mensagens ou grandes aprendizagens que nós devamos aceitar, refletir e tomar como relevantes para o futuro? Esta perspectiva de perspectivar no futuro, não é? Esta capacidade antecipatória em relação ao trauma, em relação à perda, em relação ao luto. Sim. No fundo, quando eu imagino que algo vai acontecer e que é inevitável, eu tenho que mobilizar recursos e perceber dentro da minha rede social de apoio com quem é que eu posso contar, quem são as pessoas a que eu posso recorrer, e quando me perspectivo no futuro, de alguma forma estou a mentalizar e a antecipar uma realidade, o que me ajuda também a preparar para ela. É claro que se eu estou muito ansiosa e muito assoberbada com muitas emoções, provavelmente eu vou estar a olhar para a ameaça, mas com tanto medo que fico paralisada e não consigo reagir. Portanto, nesses momentos, aquilo que nós podemos fazer é pedir ajuda. Eu acho que este ato solidário de saber que tenho pessoas ao meu lado e às vezes não através de contacto físico da presença, mas através de eu estou aqui, nem que seja ao telefone, isto desbloqueia às vezes medos, faz-me sentir mais segura e faz-me pensar que de facto não estou sozinha e não estou a lidar com isto sozinha. Isto é se calhar a principal mensagem e se calhar o principal recurso que todos nós temos, não é? E foi também com base nessa capacidade de olhar para o lado que nós aprendemos e, como estava a dizer, prevenimos que o pior acontecesse também aqui em Portugal. Vale para o doente, vale para a família, vale para o profissional. A nível nacional. E vale para o psi, não é? E vale para o psi. Essa coisa de imaginar que o psi não é sensível, não tem fragilidades, também é outro mito, não é? Completamente. É outro mito. Aliás, Susana, estas coisas escritas, vividas, experienciadas, registadas, tornam-se materiais, tangíveis, partilháveis, e por isso é importante olhar para os registros de uma forma proativa, como também uma oportunidade não só de nos vermos, como tu sugerias, mas também partilharmos a nossa experiência com outros que, afinal, viveram coisas parecidas. Sim, sem dúvida. E eu penso que a partilha desses registros é terapêutica, não deixa de ser, mas também é formativa e informativa. E, portanto, o compreendermos, por um lado, para quem não viveu essa experiência exatamente com a mesma dimensão que outros viveram, permite-nos pensar e refletir sobre o que é que significa viver essa situação naquele contexto. E isto é o pilar da empatia, não é? É a partir daqui que nós conseguimos construir comportamentos empáticos. Por outro lado, pelo menos a empatia cognitiva. Por outro lado, ouvir, ler a experiência que outros tiveram também me ajuda a mim a descobrir outros caminhos, não é? Porque normalmente nós temos a tendência para ver o caminho para a direita ou para a esquerda, o sim ou não, o pró e o contra. E ao lermos e ouvirmos relatos de várias pessoas, nós conseguimos descobrir também aqui fontes de resiliência, porque conseguimos descobrir outros modos de olhar a realidade, outras saídas, outros caminhos alternativos. E, portanto, a nossa imaginação também cresce nesse sentido. E por isso eu acho que, de facto, essa partilha é fundamental.
E é um apelo a que as pessoas que quiserem ser parte deste processo e nos quiserem enviar as suas próprias narrativas, são bem-vindas. É uma forma de nós podermos partilhar ou de alguma forma tornar produtivo este tipo de debates, mas depois também recolhermos informação que possa ser partilhada e vista com os outros. Para muita tristeza minha, já passamos os nossos 45 minutos. Foi excelente e, como já vimos das outras vezes em que preparamos este debate e conversamos, o que menos nos falta é a vontade de continuar o debate e oportunidades para encontrarmos novas fontes de discussão. Deixem-me pedir-vos então, porque vamos ter que encerrar. Alexandra, há uma mensagem final que queira passar a quem nos está a ouvir? Eu queria agradecer aos profissionais em particular e à minha equipa de cuidados paliativos em especial, obviamente, porque acho que neste momento a capacidade que nós tivemos de nos reorganizar, de encontrar uma forma alternativa de estar. Ainda no outro dia estava a falar com a médica que disse foi possível estar no momento da morte através de um telemóvel, fiz-me sentir presente e consegui estar lá, coisa que antes nós não conseguíamos porque não vamos a casa, portanto somos uma equipa intra-hospitalar e não nos deslocamos a casa, ao domicílio, e isto foi uma forma que nós tivemos alternativa de nos reinventar, e a equipa, todas as equipas em particular, mas eu falo da minha com experiência, acho que teve um desempenho incrível aqui e agradeço a todas as minhas amigas e colegas do Hospital Santa Maria. Obrigado, Alexandra. Susana, uma mensagem final a quem nos está a ouvir? A mensagem final é de agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje, com as minhas narrativas também a ser ouvida, ou pelo menos a tentar ser ouvida, esperemos que sim. Mas a mensagem principal é esta. Eu penso que durante esta experiência de pandemia, nós redescobrimos o bom que é, através das novas tecnologias, e de facto aqui é uma oportunidade de, como a Alexandra dizia, de nós usarmos a tecnologia a nosso favor e não contra nós, de facto, através das novas tecnologias, criarmos pontes de ligação com pessoas com quem não estávamos há muito tempo, outras com quem estávamos, mas não tínhamos tempo para conversar, e portanto a mensagem final é que eu acho que, penso, que nós devíamos aproveitar esta oportunidade e não a perder, não entrarmos outra vez numa espiral de corrida, desta sociedade do cansaço de que fala o Byung-Chul Han, e sermos capazes de facto de usar as novas tecnologias para nos centrarmos no que é verdadeiramente importante, que é sermos pessoas. E, portanto, era essa a mensagem que eu queria deixar. As pessoas. Mensagens finais absolutamente pertinentes. Ser pessoa é um esplêndido desafio. E não sei se todos nós estamos sempre cientes ou preparados para o sermos, mas temos agora uma oportunidade de o fazermos. Permitam-me que vos agradeça a todos os que estiveram a ouvir-nos. À Susana e à Alexandra, nas duas, agradeço a todos os que estiveram connosco neste debate e deixem-me dizer-vos que esta iniciativa do Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna foi possível porque teve a colaboração direta da Bayer, na pessoa da doutora Mónica Vidal, a quem eu agradeço de uma forma particular. Esperamos ter outras oportunidades de, usando estas novas tecnologias, voltarmos a encontrar-nos num outro figurino, num outro contexto, mas sempre em torno da mesma questão. A bioética é necessária, a bioética é um pilar. Quando nós deixarmos de ser capazes de pensar numa dimensão ética, não estamos a ser pessoas. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada.